Pai do Senhor, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, irmão Rufus falando mais uma vez aqui, na oportunidade de trazer mais um áudio para vocês, para conhecimento, para preencher nossos corações, meus irmãos. A palavra que eu vim trazer sobre Mateus 22, a parábola das bodas, diz o seguinte a palavra: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram, com um para o seu campo, outro para o seu comércio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se, enviando o seu exército, destruiu aqueles homicidas, incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, juntaram todos quanto encontraram, tanto bons como maus, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Amém, meus irmãos? Essa parábola, ela faz uma comparação com o reino de Deus. É como o rei que celebra as bodas do seu filho. Ele demonstra, ela demonstra a rebeldia do povo de Israel em relação ao Senhor. A referência dos emissários enviados para chamar os convidados à festa apontam aos inúmeros profetas que o Senhor enviou aos filhos de Israel. A razão para tal rejeição é que para alguns convidados, os bens materiais, os negócios eram mais importantes do que a festa do rei. Alguns deles desprezaram de tal forma que não apenas recusaram, como também machucaram e mataram os servos que emitiram o convite. Todavia, o rei ficou com muita raiva e enviou seus exércitos para destruir e incendiar a cidade, daqueles assassinos. Depois mandou chamar todas as pessoas que fossem encontradas nas ruas e esquinas a participarem da festa. Os servos reuniram muitas pessoas, gente boa e gente ruim, e foram ao palácio do rei. Nessa história, havia um convidado na festa que não estava com trajes próprios, mas para uma festa de casamento. Depois de ter sido identificado e questionado como ele entrou ali, esse não disse nada e foi jogado para fora. Então Jesus encerrou a parábola afirmando, que muitos chamados, mas poucos escolhidos. Meus irmãos, o convite é geral e abrange a muitos, inclusive uma grande lista dos que as rejeitaram. Mas somente são escolhidos aqueles que, aceitando o convite, o fazem de forma a agradar o rei, honrando o seu filho. De fato, muitos foram convidados para o banquete do rei, mas deveriam estar presentes de forma adequada, honrando-o naquela ocasião especial. Por isso que, segundo estudiosos dizem, que para a época, naqueles dias, o anfitrião teria que fornecer uma veste adequada ao convidado que não tivesse. Então, ir de qualquer forma sem conhecer a excelência da ocasião era inaceitável. Por isso, aquele homem com aparência inapropriada não foi escolhido para estar ali, apesar de ter aceitado inicialmente o convite. Meus irmãos, os convidados iniciais da festa rejeitaram o convite do rei. Vale lembrar o contexto anterior. Jesus está alertando aos sacerdotes, judeus e líderes religiosos que o rejeitaram. Eles que são basicamente as pessoas que recusaram o convite do rei. Eles estão associados à primeira lista de convidados que definitivamente rejeitaram o convite prévio feito pessoalmente pelos servos. E a segunda remessa de convidados não rejeitou o convite. Eram pessoas das regiões próximas da cidade, pessoas comuns que aceitaram o convite. Não eram pessoas famosas, com muitas posses, com muito dinheiro. Meus irmãos, recusar o chamado de Deus significa desprezar o Senhor. Então os convidados iniciais rejeitaram, pois o interesse particular deles vinha em primeiro lugar. A parábola diz o seguinte, que havia um homem que foi retirado da festa, por não estar devidamente trajado para aquela ocasião. A questão de a roupa, meus irmãos, pode estar ligado muitas das vezes, a roupa, na verdade, é mais do que uma cobertura para o corpo. Muitas vezes a referência às vestes pode estar se referindo a questões espirituais e morais. Pois é, meus irmãos. Alguns estudiosos dizem que este homem ele poderia ter tido, como diz, acesso às roupas apropriadas com o próprio rei. É o Senhor quem nos veste adequadamente, meus irmãos, para estarmos na sua presença, para agradá-lo. E a partir de uma leitura rápida, pensamos que essa parábola contada em Mateus e aquela narrada em Lucas, Lucas 14, versículo 16 a 24, sejam muito parecidas ou praticamente iguais.
Entretanto, mesmo Mateus faz o registro da parábola de um rei que festejou as bodas do filho, enquanto que Lucas registra uma grande ceia promovida por um homem. A ideia central dos dois relatos é a mesma, mas com algumas diferenças. Tanto que no relato de Mateus, o local em que Jesus estava era o templo. E no relato de Lucas, Jesus estava sentado numa mesa, né, na casa de um fariseu. Contudo, essas duas parábolas são destinadas ao mesmo povo, tá, que eram os judeus. Então, nesses dois relatos, Jesus chamou a atenção dos judeus religiosos, né, pois não estavam ouvindo, nem obedecendo ao Senhor. Então, em Mateus houve uma recusa da parte dos convidados e houve violência da parte de alguns, inclusive. Fato que impulsionou o rei a destruir os assassinos de suas cidades. Em Lucas não há essa menção dessa violência por parte dos que recusaram. Apenas são condenados a não provar do banquete daquele homem. Por fim, ainda que no relato de Mateus houve uma pessoa que não estava com as vestes corretas para a ocasião, e no relato de Lucas não houve ninguém assim, né? Enfim, o que nós podemos aprender com esta parábola? A ideia de ir por toda a parte, convidar a todos que encontraram e ir em busca das pessoas, aponta a missão de todo crente, meus irmãos. Os servos do rei, os discípulos de Jesus devem anunciar as boas novas a todas as pessoas sem distinção. Essa é a nossa missão, meus irmãos. Eis aí o significado da palavra. E para nós mesmos que devemos nos revestir das vestes, né, consagradas, daquelas vestes que Deus nos quer. Deus nos quer, meus irmãos, com uma moral elevada, né, ilibada. Nós devemos nos revestir das roupagens que Deus quer para nós e devemos abrir mão de todos os nossos bens, todas as nossas coisas. Porque uma vez tendo chamado, meus irmãos, devemos ir, não devemos recusar. Porque senão o final vai ser aterrorizante. Como diz na Bíblia, né, haverá pranto e ranger de dentes. E assim, meu irmão, eu encerro esse áudio e agradeço a oportunidade. Amém.